Olá, alunos do nono ano, estamos aqui novamente reunidos, dessa vez para discutirmos ou começarmos uma nova discussão, uma nova temática. Capítulo 4 do livro de História, Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Vamos estruturar as nossas videoaulas em 3 momentos. Nesse primeiro momento, movimentos sociais negros, depois movimentos sociais indígenas, depois movimentos sociais mulheres. Então vamos começar. Os negros no pós-abolição. O processo de abolição da escravidão foi bastante demorado e os escravizados, logicamente, lutaram para que essa abolição de fato acontecesse. Contou também com a ajuda de abolicionistas como Joaquim Nabuco e Luiz Gama, e o ápice desse movimento foi a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão, data oficial. Momento comemorativo, festas, diversão. Mas a questão é, o mundo do trabalho, após essa abolição, como foi que ficou? Muitos libertos tiveram que negociar sua permanência nas fazendas em troca de salário, porque o ideal de cidadania não foi respeitado para os negros. Então eles tiveram muitas vezes que continuar trabalhando para os seus antigos donos, em troca de um salário. Outros ocupavam terras abandonadas, outros para as cidades trabalhar nas fábricas, e a maioria ficava desempregado, fazendo bico, certo? Vítima de racismo e violência policial. Mas os negros se organizaram gradativamente através da imprensa, divulgando suas ideias, a chamada imprensa negra. A comunidade negra passou a lutar por direitos, e uma forma de organização foi a imprensa negra. Os primeiros periódicos editados por negros são do século XIX e século XX. Os temas publicados: racismo, falta de oportunidades e violência, como também autoestima, valorização da sua participação política e os seus heróis, Joaquim Nabuco, Luiz Gama e outros que lutaram para que a abolição fosse efetivada. Criaram também salões, onde homens e mulheres de cor, termo pejorativo atribuído a eles, se reuniam para discutir política, se organizar, se mobilizar. Esses locais, esses salões, atraíam e uniam a comunidade negra. Como havia uma separação de espaço para brancos e espaço para negros, tiveram que ser, logicamente, criados, difundidos espaços de lazer reservados aos negros. Um exemplo dessa situação negativa colocada para com os negros também se deu no futebol, o racismo no futebol, certo? Não só na sociedade, na política, na economia. O futebol está englobado nesse ideal de sociedade, o racismo também se fez intenso para com os africanos, para com os libertos, para com a sociedade afrodescendente. O racismo contra os negros estendia-se ao futebol. Havia até clubes cujos estatutos proibiam a entrada dos negros. O futebol foi introduzido no Brasil por Charles Miller em 1894 e teve uma trajetória de sucesso no país. Leia o texto e responda às questões. O São Paulo Atlético Clube, fundado em 1888. Em 1900 foram criados o Esporte Clube Rio Grande e a Associação Atlética Ponte Preta, respectivamente em Porto Alegre e Campinas. Em 1902 foi fundado o Fluminense Futebol Clube, no Rio de Janeiro. Pouco mais tarde, alguns times, como o Corinthians em São Paulo, o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e o Internacional no Rio Grande do Sul, começaram a arrastar multidões para os estádios. Embora o número de times de futebol crescesse em todo o país, a prática futebolista não se democratizara da mesma velocidade e o preconceito em relação aos jogadores pobres e negros continuava. O próprio presidente Epitácio Pessoa, em 1921, proibiu os jogadores negros de participarem do selecionado nacional. Os homens de cor, como dizia o presidente, não deveriam fazer parte dos campeonatos oficiais. Ao mesmo tempo, a luta contra o preconceito também ia se desenvolvendo através dos pés de jogadores magníficos que se tornaram posteriormente lendas do futebol brasileiro. Então a questão inicial é: o racismo continua presente no futebol brasileiro? Sim, continua. Às vezes passam em jornais, em próprios programas esportivos, alguns jogadores
muitas vezes sendo chamados de macacos, ou seja, o racismo ainda faz parte do futebol brasileiro, não só brasileiro, mas também mundial. Você sabe de algum caso recente? Teve o caso recentemente do Daniel Alves no Barcelona, jogaram uma banana, ele foi e comeu. Ou seja, associando o jogador a um macaco. Ou seja, ideia negativa, racismo, que não deve acontecer, mas ainda acontece. Reflita e emita um juízo sobre o racismo no futebol. Deve ser combatido, deve ser evitado, deve ser punido, denunciado e punido, para que não ocorra novamente. Vamos lá, outro tópico, cultura afro-brasileira no pós-abolição. A escravidão foi uma página muito triste da história do Brasil. Por conta da condição de escravizados dos africanos e seus descendentes, suas práticas e costumes não eram reconhecidos, já que isso era considerado cultura, o que era criado pelos europeus. Ainda assim, africanos e afrodescendentes imprimiram de modo decisivo suas referências no Novo Mundo. Daí dizemos que as culturas afrodescendentes têm a marca da resistência, por persistirem apesar da repressão e da desqualificação a que foram submetidas em várias partes do mundo. No Brasil, a culinária, os modos de vestir, os ritmos, danças, assim como palavras e expressões gramaticais, trazem em nosso cotidiano as marcas da presença africana. A cultura afro-brasileira também se caracteriza pela criatividade, pois ao longo de sua história, os africanos e seus descendentes foram obrigados a refazer suas vidas e inventar caminhos para sair da escravidão e enfrentar a discriminação. Certo? Então o que é que nós percebemos? Que a cultura brasileira ela é enraizada pela cultura afro, ou seja, estão interligados, culinária, dança, ritmos musicais, palavras, expressões. Então a nossa cultura ela é uma mistura com o ideal africano, com o ideal indígena, com o ideal europeu. Mas nós não devemos desqualificar uma ou outra expressão, uma ou outra cultura, pois todas são importantes para a formação histórica do Brasil. Certo? Um grupo importante para valorizar essa luta constante dos negros foi a Frente Negra Brasileira, movimento criado em 1931 no Brasil, movimento para combater o racismo. Seus fundadores, Francisco Lucrécio, Raul Joviano e José Correia Leite, todos eram negros. Essa organização foi fundada no bairro Liberdade, em São Paulo. Oferecia cursos de alfabetização de adultos, colocou 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, algo até então inédito, e chegou a ter cerca de 600 mil filiados. Adquiriu o status de partido político em 1936, mas não chegou a concorrer às eleições, pois nós sabemos que em 1937 Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, o Estado Novo, colocando todos os partidos na ilegalidade, e a Frente Negra Brasileira, que adquiriu a conotação de partido político, portanto, também se tornou ilegal no governo Vargas. Outro ponto de luta, de organização dos negros para que seus direitos fossem de fato garantidos, foi a criação do Teatro Experimental do Negro, que foi de 1944 a 1968. Qual era o objetivo do Teatro Experimental do Negro? Primeiro, trabalhar pela valorização do negro brasileiro em todos os setores, social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Combater os preconceitos de cor e de raça e as discriminações que por esses motivos se praticam, atentando contra a civilização cristã, as leis e a nossa Constituição. Certo? Lembrando que esse teatro, no período de 1944 a 68, foi extremamente atuante, fazendo com que suas apresentações em teatros, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, trazendo a valorização da cultura afro-brasileira.
Então, o que é que nós percebemos? Que desde o pós-abolição até esse período colocado agora, final da década de 60, sempre os negros se organizaram e se mobilizaram para que o seu reconhecimento, para que a sua cultura fosse de fato valorizada. Hoje, apesar dos grandes avanços, hoje, em pleno século XXI, ainda existe preconceito, ainda existe racismo e discriminação. Devemos denunciar, combater e principalmente punir quem age contra o ideal negro, quem age contra a cultura afro-brasileira, pois nós somos iguais nas nossas diferenças. Então nós finalizamos aqui esse primeiro momento. Na nossa próxima videoaula vamos trazer alguns pontos importantíssimos dos movimentos sociais organizados pelos indígenas. Um abraço a todos e até a próxima.